Pessoal, tudo bem? Bom, pessoal, a gente está começando aqui mais um webinar, então, sobre mídia programática e inteligência artificial. Meu nome é Juliano Mancini, eu sou supervisor do time de Account Managers na área de mídia performance no Rank My App. E comigo aqui eu trouxe o Edu. Edu, por favor, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Meirelles, trabalho aqui junto com o Juliano na área de mídia de performance do Rank My App e a gente faz junto aí alguns cases, atende alguns clientes na parte programática e a gente tem aí bastante coisa interessante para bater um papo aqui e compartilhando um pouquinho das nossas experiências, do que a gente vivencia no dia a dia aí, falando de mídia programática e inteligência artificial. Show de bola, Edu. Pessoal, antes da gente começar com o nosso conteúdo, por favor, não esqueçam de curtir o vídeo e também de nos seguir aqui nas redes sociais para criar um engajamento e para vocês acompanharem todo tipo de conteúdo que a gente tiver sobre apps, sobre o mundo mobile, sobre as novidades de inteligência artificial. Então, só curtir e seguir a gente nas nossas redes sociais. Bom, vamos começar? Edu, Vamos. por favor. Boa. Eu acho que eu vou devolver a pergunta para você. O que você tem aprendido aqui no Rank sobre mídia programática e o que você sabia antes de entrar aqui no Rank, Juliano? Você já tinha ouvido falar? Já tinha tido uma experiência de algum time? Inclusive já tive, Trabalhei muito tempo em mercado de afiliação. Eu acho que era pouco explorado o quanto a gente explora aqui. Então, realmente é uma questão muito de segmentação, uma questão de achar ali o fundo do funil, desde o topo até o final. Então, esse é um entendimento que é uma ferramenta incrível mesmo de ser utilizada, e eu acho que ela pode ali tampar vários buracos, necessidades de clientes que queiram atingir o máximo de pessoas possíveis com a sua marca. Eu acho que isso é bem interessante, porque acho que a gente até pode dar um passinho para trás, né? A gente está falando ali, de repente, de campanhas de mídia. Então, a gente tem um mundo ali que a gente consegue explorar. Tem o Search, que são as campanhas de busca, que usa buscadores como o Google, tem o Bing na Microsoft e vários outros menorzinhos que a gente talvez não conheça, mas depende das características ali, de onde eu vou fazer a campanha, país, público que eu vou impactar. Social, a gente tem TikTok, tem Meta, tem Snapchat, aí também depende ali do objetivo, de que público que você quer atingir, qual que são as características de localização. E programática também, que tem uma característica ali muito parecida com essas, que é a compra de mídia por CPM, por impressão, e a gente também tem, do outro lado, também complementar a todas essas estratégias de afiliação. Só que aí a diferença de afiliação é que a compra de mídia ela é por resultado, e aí pode ser instalação, pode ser alguma compra, algum evento, um cadastro, um lead, e você também abre um outro leque de opções ali dentro de afiliação. Dá para você fazer e-mail marketing, push notification, dá para você fazer tráfego, dá para você fazer geração de lead, então tem um mundo ali bem interessante que a gente consegue explorar. E aí quando a gente está falando de programática, não dá para a gente caracterizar e colocar na mesma balança de afiliação, porque a compra de mídia nesse caso, ela não é por impressão. Então ela é uma estratégia que entra dentro desse portfólio ali para complementar, mas seria mais próximo de search e de social. Eu acho que a principal diferença dela é a segmentação, que aí em search, em social, a gente consegue fazer algumas segmentações de geo, isso também a gente consegue fazer em afiliação, mas algumas coisas de afinidade, público, interesse, então o Google Ads tem algumas listas ali para a gente impactar de usuários com alguma afinidade, algum assunto, finanças, investimento, viagem, está viajando agora, vai viajar, está planejando viajar, então tem muitas coisas que a gente consegue fazer. E em afiliação depende ali do expertise daquele canal, de qual que é a base que ele tem, de qual que é o público que ele tem, a gente consegue sim pensar ali em alguma audiência, mas é mais macro, né? A gente é um tiro de canhão ali. Em programática a gente consegue ir mais além na parte de segmentação, é a que eu acho mais bacana. A gente consegue sonhar ali com vários KPIs e, de repente, consultar até o time técnico e falar, eu consigo, numa campanha de programática, impactar uma pessoa que ganha acima de 20 mil? No Google eu conseguiria? Talvez sim, talvez não. Tem os dados demográficos, tem uns cortes ali de renda. Mas dentro de programática a gente consegue. Você sabia disso, Juliano? Já tinha? Então, eu comecei a entender todo esse mundo, Comecei a entender todo esse mundo quando entrei aqui no Rank, e eu acho, Edu, que esse é o maior gap de todos os clientes que a gente tem, De todo mundo que está
buscando uma mídia de performance, é não ter esse conhecimento tão aprofundado. Então, às vezes, né, até aqui dentro do Rank, a gente oferece isso para os nossos clientes, eles mesmos fazem perguntas do tipo, cara, mas como assim, eu posso fazer isso mesmo? Tipo, vocês fazem isso para mim? Como é que funciona? Porque eles têm uma ideia de mídia programática muito superficial. Eu mesmo tinha, tá? Abrindo todo o meu coração aqui hoje. Eu mesmo tinha toda essa idealização do tipo, cara, mídia programática, tá, vou segmentar uma região ali, vou impactar um cara. Mas só que nem se disse, a gente tem diversas opções, tudo dá para fazer dentro de programática. Eu acho que até, Edu, depois você fala que é uma coisa para mim que, nossa, juro que é fascinante, que é hoje a gente conseguir, através da mídia programática, né, ali através de uma DSP, trabalhar com outdoors na rua, né, aqueles, você pode até me corrigir se eu estou errado, aqueles pontos de ônibus, né, a gente consegue fazer ali uma ação daquilo que antes, né, você precisava contratar até empresas por fora, empresas especializadas, e hoje em dia, lógico, por uma certa quantia, você consegue fazer essas apresentações por região, São Paulo, né, Brasil todo. Então, acho legal, eu não até um ponto para você trazer aqui, para explicar um pouco para a galera que está assistindo a gente. Boa, verdade. Você trouxe aí mais alguns pontos muito interessantes, né? O primeiro é essa possibilidade de segmentação, que acho que o cliente ele não está acostumado, porque ele pede algumas coisas quando a gente está fazendo campanha de search, a gente fala, que ele fala, meu público é mais premium, é mais qualificado, ganha acima de tanto, frequenta tais lugares. Pô, a gente até consegue fazer algumas adequações e numa decupagem ali mais simples, a gente consegue fazer a segmentação, mas a gente sempre vai dar esse contraponto, não é tão preciso em search, em social. Acho que em programática eles se assustam, do tipo, dá para fazer, e a gente consegue chegar até esse nível. E acho que a outra coisa que você trouxe também super importante, que é legal a gente compartilhar com o pessoal, é que a mídia programática ela é muito complexa e ela, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é muito completa, porque ela toca em vários pontos, em vários formatos e dá para a gente fazer muita coisa lá dentro. Então, você trouxe aí um dos termos técnicos, tem uma sopa de letrinhas ali, a primeira delas é a ferramenta, a plataforma que me conecta, que eu escolho, que eu utilizo, que é a DSP. Então, essa DSP é uma sigla ali em inglês que quer dizer a plataforma. E aí, dando continuidade para essa sopa de letrinhas, tem a DMP, que aí são as audiências. Eu também consigo conectar ali e fazer algumas audiências usando dados de terceiros. E terceiros aí muito famosos, tem a Serasa, tem a Boa Vista. Eles têm um birô de crédito, eles são, na verdade, um birô de crédito, mas eles têm uma divisão de marketing. Então, por exemplo, a Serasa Experian, que eu acho que é um nome bem conhecido, se você quer ver o seu score lá, aí você entra no site deles e você faz um cadastro. Quando você faz o cadastro, você está dando um consentimento para usar aquelas informações para finalidade de marketing. Então, é tudo que o usuário vai dando consentimento para que a marca utilize, para que ela rentabilize em cima daquela informação e que também consiga trazer anúncios bacanas. Porque acho que também, uma outra coisa também, fazendo um parênteses, é muito chato quando você está navegando, sei lá, no Instagram, conversando com os amigos, ou vendo os stories do amigo, da família, e vem um anúncio que não tem nada a ver com você, do tipo, você tem 15 anos e vê um anúncio de prótese dentária, você fala, poxa, eu não preciso desse produto ainda tenho uma vida longa pela frente até precisar desse produto. Então, acho que o anúncio, ele quebra um pouquinho dessa afinidade quando ele está muito desconectado, mas quando é um anúncio bacana, você até pega os bordões, ele viraliza na internet, vira dancinha em algumas redes sociais, vira desafio, vira challenge, então você consegue conectar ali com a sua agência de um jeito mais legítimo. Então é isso, a gente tem a DSP, que é a plataforma, tem a DMP, que são as empresas de dados que vão plugar dentro dessa DSP, e a gente também tem esses outros formatos, que aí, por exemplo, que você citou de ônibus, de mobiliário urbano, que são mobiliários out of home, mas quando ele entra no digital, ele ganha a letra D e vira DOH, Digital Out of Home, também mais uma sigla aí para essa sopa de letrinhas. E o mais legal de você ter uma campanha de programática é porque você consegue plugando todas essas estratégias, todos esses canais, todos esses fornecedores, e você tem só uma única nota fiscal. Então, se você fosse fazer uma campanha de search, você precisaria contratar o Google e mais uma outra ferramenta, uma DMP, contratar a Naveg, Serasa, para incrementar aqueles seus dados para você fazer campanha de mídia, campanha de CRM, campanha de e-mail marketing. Você continua com essa possibilidade de fazer isso, mas dentro de programática, você consegue contratar ali com um clique. E aí abre todas essas possibilidades, e além de todas essas, eu ficaria aqui citando uma infinidade, mas também entra o áudio, que eu acho que também é bem interessante fazer campanhas no Spotify, no
Deezer, nas rádios online. É bem parecido, e TV também. Não aí, televisão e rádio existem as emissoras abertas, mas existem as plataformas digitais. Então a gente consegue hoje comprar mídia dentro da Netflix, isso ainda está liberado em teste, em beta, mas a gente tem plataformas muito antigas e bem conhecidas, tanto quanto a Netflix como a Pluto, que já faz tempo que é uma plataforma gratuita para o usuário, no streaming ali você consegue ver séries, filmes, vídeos e documentários e vários assuntos interessantes, mas entre um episódio e outro, no final do filme, você vê uma publicidade que é a forma que mantém a plataforma. Então, acho que essa é uma coisa também muito legal da publicidade. Pode ser que em algum momento ela venha desconectada por causa de alguma segmentação ali que não foi tão bem feita pelo anunciante. Pode, mas quando ela é bem feita, quando ela é pensada no target, quando ela usa toda essa camada de inteligência, já indo até para o próximo tópico de inteligência artificial, a gente consegue chegar nesse mundo ideal de aproximar a audiência da publicidade e dar um match perfeito, que é quando a audiência gosta daquele produto, daquela marca, faz uma aquisição, compra aquela ideia, compra os ideais que aquela empresa está vendendo naquela publicidade. Sim, Edu. Perfeita essa colocação de colocar ali dentro do Deezer, dentro do Spotify, que eu acho que é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Porque a gente fica pensando em propaganda, quando a gente fala propaganda de áudio, né? A gente imagina ali um rádio, alguma coisa que eu acho que hoje em dia já está muito mais, né? Muito mais vazia, muitas poucas pessoas utilizam rádio hoje em dia, hoje no carro você vê, né? Tem até alguns estudos falando que a maioria das pessoas, já pluga o celular direto, que, né? 80% das vezes já nem escuta a rádio. Então, isso realmente é fascinante, assim, a gente ter realmente atingir todos os canais que a gente tem disponível hoje digitalmente através da mídia programática. E bem mais assertivos também, né? Verdade. Eu também falou uma coisa interessante, mais uma coisa interessante, que é o lance do carro, né? Os carros já vêm, acho que o nome disso é mídia nave, né? Aquela telinha com a sua central multimídia, e é engraçado porque eu entro no carro, ele se conecta automaticamente no meu Bluetooth, e eu já reparei que nas últimas vezes o Bluetooth não estava habilitado. Então são dois dispositivos que já foram feito pareamento antes e que já se conectam. Então, de certa forma, por causa da tecnologia, eu nem coloco mais na rádio, já entro dentro do carro, dou partida no carro, ele já se conecta no meu celular, já tem a minha playlist de música favoritas, e pronto, não preciso apertar nenhum botão, só dar o play ali no carro. Eu tenho que fazer um esforço para ir para o rádio. Essa que é a real. Sim. E aí é isso. Eu acho que a mídia programática ela vem de encontro a isso. O nosso comportamento como usuário mudou e o nosso comportamento como profissionais de mídia também mudou. E a gente precisa cada vez mais estudar, se aprofundar, entender sobre as plataformas, sobre as ferramentas para fazer isso. E a mídia programática ela consegue reunir tudo isso. E aí tem duas coisas bem interessantes, né? Alguns anunciantes vêm falar, eu tentei no passado e não tive um resultado interessante. Poxa, mas que plataforma que você usou? Existem inúmeras plataformas, pequenas e grandes, internacionais e nacionais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a MediaMath, tem o DV360, que é do Google. Até o início desse ano, a gente tinha o Yahoo, infelizmente não tem mais operando no Brasil, mas continua nos Estados Unidos. Então, se a gente vai fazer uma campanha norte-americana, ali, Canadá e Estados Unidos, a gente continua contando com a possibilidade do Yahoo. E tem mais outras tantas plataformas, então a gente tem que entender qual que era a plataforma, qual que era a segmentação, que dados que foram utilizados, quais KPIs estavam sendo mensurados. Porque depois, quando a gente vai pesquisar, eu até estava pesquisando aqui antes de entrar para a gente se conectar e bater um papo. No primeiro semestre do ano passado, o investimento em programática de todos os anunciantes brasileiros foi de 14 bilhões de reais no primeiro semestre de 2022. E aí é interessante a gente ouvir alguns clientes falaram que não deu certo e todas essas coisas, quando a gente vê esses outros dados de valor de investimento. E aí quando a gente está falando de mundo, por exemplo, no ano passado inteiro foram 142 bilhões investidos, então é muita grana para que de repente uma pessoa ou uma marca tenha tido uma experiência negativa e não tente de novo com outro fornecedor, com outro player. Tenta com o Rank My App, a gente teve uns cases interessantes, então acho que a gente tem que pensar nisso como um todo. E também tem outra coisa, que esse ano a gente começou a ver a inteligência artificial chegando de outras formas, a gente já viu algumas disciplinas delas
em anos anteriores, até fazendo parte do nosso dia a dia, como o ML, que é o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Então, já faz muito tempo que Google, Meta Ads utiliza isso, analisar grandes massas de dados ali, principalmente de audiências, otimizar ali algumas campanhas, participar do leilão da bidagem, todas essas coisas. Mas esse ano a gente teve, no finalzinho do ano passado, mas com mais força esse ano, a gente tem o ChatGPT ali na Microsoft, no grupo da OpenAI, algumas outras iniciativas também sendo criadas e derivadas deles, e os concorrentes também, o próprio Google lançando o Bird aí, também com uma característica super interessante. Então, a gente vê aí a inteligência artificial também tomando conta e participando dessa evolução, e isso também entra dentro da mídia programática. E aí a gente tem o machine learning, antigamente analisando grandes massas de dados, e a gente tem agora a inteligência artificial, e aí a gente tem que ter muito cuidado nessa classificação, porque eu acho que ela nunca vai substituir uma pessoa. A gente participa de reunião, a gente entende o que o cliente quer falar nas entrelinhas, participa, faz briefing, desenha ali o projeto, faz PowerPoint, apresenta relatório. Eu acho que isso uma máquina, pelo menos até hoje, ela não tem essa capacidade, então nunca vai substituir um humano. Mas dentro de mídia programática, ela acompanha, ela assessora, ela auxilia um estrategista de mídia. Então, eu e o meu time, a gente consegue otimizar a campanha em horário comercial, entra aí mais de uma vez ao longo do dia, da nossa jornada, para ver os resultados na plataforma, mas depois do expediente, quem assume ali as otimizações e quem acata todas aquelas otimizações e todos aqueles inputs que a gente colocou ali dentro da plataforma é a inteligência artificial, imitando o comportamento de um humano, escolhendo alguns inventários, escolhendo alguns leilões que vai participar, alguns bids criativos e todas essas coisas. Então, também é bem interessante a gente ver esse ano, principalmente a inteligência artificial entrando dentro de mídia programática, que já tinha aquele mundo inteiro que a gente já falou antes, aquela sopa de letrinhas, todos aqueles fornecedores, e agora mais essa camada de inteligência. Exato. Edu, até trazendo 2 pontos que você comentou, queria até falar sobre um case nosso aqui dentro, né? Que a gente tem um case bem famoso de finanças, que era um cliente nosso, que ele começou assim. A gente começou as negociações, né, para trazer mídia programática, e o discurso era o mesmo. Cara, já testei isso antes, não deu certo, testei. E foi isso. Foi, né, um processo da liberação ali, da negociação desse novo produto com o cliente, e também fazer ele entender que, às vezes, a mídia programática, né, do jeito que ele utilizou, né, ele não explorou ela como um todo. Então, eu acho que isso é até uma coisa que é pertinente, e também um outro fator que você tinha falado. Eu acho que hoje o mundo, né, o nosso mundo, assim, do marketing, ele está muito acostumado com pagar por o fundo do funil ali, né, fundo e meio. Então, pagar ali por um CPI, pagar por um CPA, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade para a gente começar a explorar outras coisas. E aí, sei lá, Edu, se você quiser até compartilhar um pouco, né, desse case, se você tiver os números, alguma coisa, pelo que eu tenho, a gente tem esse case como um sucesso aqui dentro do Rank My App. Um case que, né, foi uma certa resistência ali do cliente de começar esse novo produto e pagar também pelo CPM, mas quando entrou, tipo, a gente pode focar o KPI no fundo do funil. Tipo, a gente pode fazer o meio do funil, o topo, o fundo. Então, a gente tem diversas possibilidades que, no final, hoje é o principal produto do cliente. A gente está entre os principais parceiros dele ali, no top 5, e a gente entregando horrores ali, né, de conversões mesmo, né, de CPA, de aquisição de conta, de aquisição de cartão. Então, realmente, eu acho que é tirar um pouco essa ideia do que a gente tem, né? Verdade. Ouvindo você falar, minha cabeça foi longe, porque exatamente desse cliente já faz bastante tempo que ele está com a gente, né? E nos últimos 2 anos que a gente vem trabalhando com essa questão de mídia programática, antes na DSP do Yahoo e agora no Google DV360. E aí tem várias coisas que vão ocasionando ali a gente ter melhoras no resultado. Algumas coisas de bate-pronto a gente não identifica ali como positivo, mas são coisas que não são inerentes às nossas decisões. Uma delas é a LGPD. Já faz bastante tempo que vem sendo conversado sobre a adequação da LGPD, ela já está em vigor no Brasil também aí há uns bons anos, não lembro agora de cabeça a data, mas meados ali de 2021, acho que depois a gente vai lhe dar um Google ali e pesquisar essa informação, mas isso teve um impacto nas mídias, que aí a gente está se preparando ali para que o principal player, que é o Google,
ele não tenha mais algumas coisas que fogem um pouquinho ali da LGPD. Hoje todos os dados eles são sim anonimizados, 100% adequado à LGPD. A gente tem plataformas de analytics para web e para aplicativo que a gente consegue ver dados anonimizados respeitando a LGPD, mas a próxima virada para adequação assim 1000% da LGPD é o fim dos cookies e o fim dos identificadores de publicidade nos dispositivos móveis. Aí para Android, para web eu estou falando de cookies, para Android eu estou falando do GID e para Apple eu estou falando do IDFA. Esses números e esses termos aí também acrescenta mais algumas letrinhas ali para essa sopa que tem várias siglas, mas eles são formas que as mídias hoje elas têm para identificar aqueles usuários e mensurar as conversões. E no ano que vem a gente não vai ter mais essa possibilidade, porque aí as mídias vão estar 1000% adequada a todas essas exigências, principalmente de pressão governamental, para que seja ali a área da publicidade, principalmente no mercado brasileiro, ela seja regulamentada ou autorregulamentada. Isso aí é uma questão para o parlamento discutir sobre leis e como que isso vai repercutir em cada uma das mídias, mas pensando no nosso dia a dia, a gente tem essas questões dos identificadores de publicidade e os cookies. Com essas mudanças, a gente já vê o Google fazendo várias mudanças dentro da plataforma, de UX e de funcionalidades. A gente vê formatos novos surgindo dentro do Google Ads, como Performance Max e agora o Demand Gen, em que antigamente, eu me sinto até um pouco velho falando sobre isso, porque no início da minha carreira eu tinha que subir todos os criativos de texto, eu tinha que fazer todas as campanhas de search manualmente. E hoje eu só escrevo algumas variações ali de frases que são os títulos, variações descritivos, adiciono todos os meus criativos, adiciono todos os meus vídeos, e é o algoritmo, a inteligência artificial, o machine learning ali da ferramenta que vai decidir para como entregar para essas audiências. E aí, com isso, avançando, as mídias conseguem se adequar ainda mais à LGPD, então o fim dos cookies vai representar um impacto na publicidade que é transformar ela em last click, porque aí vão ser as plataformas de mídia que vão enviar sinais de conversão para as ferramentas de analytics, para as ferramentas de mídia, vai envolver a integração do SDK, do aplicativo e do site ali, talvez através do Tag Manager, das tags, então tem muita coisa técnica, mas o que eu quero dizer com isso? Que vai ser, de certo modo, mais desafiadora a publicidade no ano que vem, por causa dessas questões, mas que, ainda bem que agora a gente está falando bastante e aplicando a inteligência artificial no nosso dia a dia, porque vai ser ela que vai conseguir fazer milhões de cálculos por segundo, por milésimo de segundo, para a gente conseguir identificar as conversões, aquela mídia trouxe aquela conversão por causa de vários critérios respeitando a LGPD, como IP, data, horário, segundo, milésimo de segundo, e ter mais acuracidade. Com essas informações mais acuradas, a gente vai ter mais performance. E eu acho que agora que a gente está nesse meio termo, que ainda tem os cookies e ainda tem os identificadores, é a hora dos anunciantes e principalmente das agências e um player como o Rank, a gente assessora bastante o nosso cliente para que ele tenha dados proprietários. Porque aí quando a gente tiver esses novos desafios de 2024, nesse mundo sem cookies, a gente vai ter todas essas dificuldades se a gente não se planejou agora com antecedência. E aí, voltando para esse cliente, para esse case de finance, é exatamente isso. A gente já está 2 anos com a campanha, a gente já tem dados armazenados dentro das ferramentas de analytics, já fez a migração do Google Analytics para o GA4, integrou todos os assets, integrou o Firebase, integrou a Play Store, todos esses dados dentro de programática. E também agora a gente está evoluindo na questão de criativos, fazendo adequações de formatos, teste de mensagem, fazendo teste AB, todas essas coisas que acho que vai fazer cada vez mais parte do nosso papel. Já deveria, e a gente já fazia no passado, mas acho que no futuro vai ser potencializado. Porque nesse cenário que a gente não vai ter todas as informações e que a gente vai precisar confiar na inteligência artificial, a gente vai ter que ter mensagens cada vez mais próximas do nosso target. E aí esse é o desafio nosso, né? Profissionais de mídia, atendimento, estrategista, para superar. Exatamente. Então, acho que até trazendo esse ponto que você falou sobre a inteligência artificial, queria trazer um tópico hoje que eu acho que é um tópico que, para mim, querendo ou não, é revolucionário para mim, né, nessa ponte que eu estou com o cliente todo dia. A questão de criativos na inteligência artificial. Porque hoje em dia a gente sabe que, né, a gente até pode falar um pouco sobre isso, a importância da variedade de criativos quando você faz uma campanha de publicidade, né, uma campanha de marketing, seja através de mídia programática, seja através, né, da afiliação. A questão é criativos, né? Como você vai passar essa sua comunicação da sua marca, do que você precisa,
o cliente final, ou como instigar ele a comprar mais, ou como, né, captar ali um novo lead para essa marca. Então, hoje tenho visto várias pessoas, né, vários cursos até, várias ferramentas, próprias ferramentas exclusivas para a criação de criativos. Então, você coloca lá as coisas mais absurdas que você puder pensar, tipo, cara, eu quero um astronauta andando de skate no meio da Paulista, a inteligência artificial vai fazer para você um criativo assim. E ainda não é um ou dois, ele vai te dar uma variedade ali do que ele conseguir criar. E hoje em dia tem ferramentas, a gente tenta utilizar algumas delas aqui, mas realmente fica muito mais a critério do cliente, porque ele, né, querendo ou não, é a marca dele. É a marca, né, ele sabe o que ele quer passar dessa marca, ele sabe quem ele quer atingir, e é isso. A junção dessas duas ferramentas, dessa ferramenta e da ferramenta do ChatGPT, ele consegue fazer um copy também. Então, juntando as duas coisas, hoje em dia, né, a criação de criativos numa empresa que era um pouco mais enxuta, levava, não sei, às vezes até semanas para o desenvolvimento, KV, tudo. Hoje em dia a gente consegue gerar em um dia, em horas, minutos, depende do quanto a empresa está alinhada, né, do quanto a empresa sabe o que ela quer. Então isso para mim é divisor de águas, assim, né? A gente consegue fazer coisas muito mais criativas e rápidas, eu diria. Isso também causa bastante reflexão, né? Porque, por exemplo, eu venho do ramo e do segmento de agência de publicidade, que a gente tinha a figura ali do redator pensando em todos os textos, e agora a gente tem ferramentas como o ChatGPT. E aí tem sempre os pontos, né? Eu acho que a gente precisa se adequar, evoluir, estudar, estruturar, porque eu acho que é inerente a nossa evolução como humano aqui nesse planeta. Porque se a gente fosse pensar do tipo, o chat vai tirar o meu emprego, a gente voltaria para a época de máquina de escrever e a entrada do computador. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as máquinas sejam uma ferramenta de auxílio para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha mais tempos ali para fazer reuniões, fazer propostas inovadoras e criativas para o cliente, e que todo esse trabalho operacional fique com a máquina. Então, acho que o trabalho de um redator, ele nunca vai ser substituído, porque ele que vai conseguir dar o tom, captar a essência, brifar influenciadores, time de criação e todas essas coisas. Mas sim, a gente tem ferramentas como o ChatGPT, que a gente consegue colocar alguns copies, alguns textos, algumas sugestões de título, que às vezes até o redator fez ali, ou até ele pode usar como uma ferramenta de apoio, e a gente pode fazer variações, porque de repente a gente tem um tempo muito curto para uma campanha que de repente o cliente aprovou agora porque conseguiu uma oportunidade, ou porque o time comercial, o time de produto só conseguiu essa aprovação agora, e a gente precisa fazer uma quantidade ali de criativos altas. Então, o chat pode ser uma ferramenta ali, óbvio, com acompanhamento ali do redator, validando, vendo essência e tom, mas se a gente coloca os inputs, e se a gente coloca o tom, coloca os valores da marca, e a gente tem todos esses profissionais envolvidos, a gente consegue tranquilamente usar aí a inteligência artificial e aplicar ela da melhor forma. E é também interessante porque dentro de programática a gente tem esses formatos dinâmicos. Então, a gente tem ali no Google Ads, no Meta, aqueles formatos de catálogo, que é aqueles carrosséis de produto que você vai passando ali o dedo, vai passando o mouse, dependendo do dispositivo que você está, no desktop ou no celular. Essas mídias, elas fizeram formatos dinâmicos, mostrando ali, misturando um pouco de machine learning e hoje inteligência artificial para prever e para estimar ali alguns produtos que sejam interessantes para aquela audiência, até o TikTok acrescentando trilhas sonoras nesse carrossel de produto, mas dentro de programática a gente tem isso segmentado para audiências específicas. Então, eu posso ter uma base minha que eu separei para um cliente que eu quero mostrar determinada comunicação. E aí, tanto faz, por exemplo, para esse case de finance, a gente tem uma mensagem personalizada para quem já é correntista, porque não faz sentido falar, abra sua conta nesse banco tradicional, nesse banco de investimento, nesse banco X, Y, nesse banco digital. Se a pessoa já é usuária. E aí eu tenho que ter não só a minha base de dados e todo o máximo de informações ali dentro das plataformas de mídia, principalmente de programática, mas eu também posso ir além. Se eu tenho todos aqueles dados, se eu tenho uma DMP, que é uma plataforma de gerenciamento de dados conectados dentro da programática, por que eu não posso usar a base de terceiras para fazer uma segmentação? Exato. Então, por exemplo, estou trabalhando com banco, tenho as minhas audiências de banco, mas quais são os hobbies dos clientes que usam esse banco que eu estou atendendo? Será que tem surfistas, tem skatistas, tem atletas de mini maratona, tem pessoas que gostam de crossfit, de academia? E é engraçado a gente falar isso porque aí a gente volta para o passado, aquelas campanhas do Itaú que falava
surfistas, o Itaú foi feito para vocês e tinha lá em Pinheiros, por Sim, exemplo, isso porque foi estudado que o público que gostava de surf estava naquele local. E agora a gente consegue fazer isso no digital e com uma camada de dados muito maior e até em tempo real tomar essas decisões olhando todos esses dados. Então, tem aplicações ali inúmeras, né, de inteligência artificial para programática e é muito legal quando a gente tem esse tempo para debater sobre todas essas possibilidades que a gente não teria se a inteligência artificial não ajudasse a gente. sim, e ela hoje em dia, Edu, ela traz um diferencial que acho que todo mundo está buscando, personalização. Exato. Porque antes a personalização era uma coisa muito mais trivial, assim, né? Porque era muito difícil. Como que eu vou fazer uma personalização para uma base, né, pegando um banco grande, assim? Como que eu vou fazer isso? Então, hoje em dia, a gente já tem, tipo, né, tem ali um monitoramento em tempo real, tem como verificar a origem do tráfego, você pode fazer, basicamente, é impressionante, porque é clichê falar, mas você pode fazer tudo, é basicamente tudo. É. Aí a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado e indo um pouquinho mais para o próximo tópico, que é a privacidade de dados. Aí Sim, é isso mesmo, a gente pode fazer tudo, mas tem uma certa cautela. Eu acho que antes a gente tinha até um pouco de medo ali, como que vai ser a LGPD no Brasil, vai ser rigorosa, eu não vou poder usar os dados, vou ter que sempre pedir permissão e todas essas questões. Mas eu acho que hoje já é um assunto muito mais debatido e todo mundo tem bastante consciência ali de como funciona, quais são os tipos de contrato que precisam ser celebrados, quando um usuário está abrindo uma conta ali dentro do meu site, dentro do meu banco, quais são os termos que precisa ter e quais são as cláusulas, os parágrafos. Então tem essa parte um pouquinho mais chata, mas aí na parte de publicidade a gente tem algumas vantagens. Então a gente tem todos esses dados que foram dados ali obtidos de forma legítima e com consentimento do usuário. E aí, dentro de programática, a gente tem os dados de terceiros, que também foram obtidos com consentimento do usuário. E aí a gente consegue usar a inteligência artificial para que a gente consiga analisar a nossa base de dados ali do nosso anunciante proprietário, para ver algumas características desses dados de terceiros. E aí, poxa, hoje eu estou comunicando, que você falou lá, para o fundo de funil, para essas audiências. O que eu consigo trazer para o topo? E aí, quando eu estou em topo, não necessariamente é uma campanha de branding, e aí isso pode ser responsabilidade de outros times. Mas se eu estou dentro de um time de performance, se eu contratei o Rank para fazer uma campanha de performance, também faz sentido eu ter campanhas ali de alcance de frequência para minimizar o meu valor de CPA, porque quanto mais pessoas eu impacto, e aí dentro da programática eu consigo ter uma segmentação mais assertiva, mais acurada, pensando e fazendo um estudo mais aprofundado das audiências e até usando essa camada de inteligência artificial, eu consigo que essas pessoas, talvez hoje, elas não façam a conversão, mas amanhã, daqui 7 dias, e aí vai depender do meu modelo de atribuição. Então, dá sim para fazer tudo, mas aí é só ir respeitando a questão de privacidade de dados. E eu acho que com a inteligência artificial já não é mais um assunto tabu para ninguém. Então, que o usuário se sinta confortável em dar o consentimento dele. Se ele não der o consentimento, a gente vai usar aqueles dados dos usuários que deram consentimento, e a gente vai fazer o planejamento e a campanha e as estratégias em cima daqueles dados. E aí, hoje, a gente tem esse ponto que eu comentei antes, né? A diferença do machine learning, que antes precisava de mais dados para treinar algoritmos, e a inteligência artificial que não, ela não precisa sim de dados, precisa de parâmetros, precisa de informações, mas conforme eu vou imputando as informações e até, de repente, algumas manobras, alguns ajustes, alguma estratégia que a pessoa de mídia coloque dentro da ferramenta, ela consegue aprender com esse profissional. sim, com certeza. Edu, até ligando, né, essa questão de privacidade de dados, eu acho que, voltando um pouco mais para os nossos clientes, como que, né, a inteligência artificial estaria ali ajudando, vamos supor, as melhores práticas de antifraude? Porque a gente sabe que isso, né, isso acontece, é normal, mas só que como que, né, a inteligência artificial melhoraria isso, né? Como que ela poderia otimizar? Eu sei que a gente vai conseguir um monitoramento ali em tempo real, uma verificação de origem de tráfego, então tudo vai ser bem mais rápido a análise, então acredito que isso seja um primeiro fator ali de entrada. Sim, sim. Esse é um assunto interessante porque essas ferramentas e essas empresas, elas são conhecidas para o antifraude, mas na verdade elas fazem mais do que isso. Que aí também tem a parte de brand safety, de segurança da marca. Então tem players ali conectados dentro de uma DSP,
por exemplo, a Double Verify, que é do grupo da Nielsen, uma empresa super consolidada que é especialista nisso, né, em analisar inúmeros critérios ali de fraudes mais graves e menos graves, e até, de repente, alguns desvios ali daquele site, daquele blog, para ter mais impressões. Então, tem a Double Verify auditando essas impressões, tem IAS também, que é uma ferramenta bem conhecida internacionalmente, tem vários outros players que atuam nesse segmento. E também no mercado de aplicativo, a gente também tem ferramentas de antifraude, às vezes embutidas dentro da MMP. Então, a gente tem a AppsFlyer, por exemplo, que tem o Protect 360. E aí ela mensura outros tipos de fraude, que também acontecem e também são mensurados ali na DSP, em mídia programática, que é o caso de boot, tráfego inválido, todas essas coisas. Mas ali, dentro das DSPs, a gente tem os antifraudes, que são esses conhecidos, Double Verify, IAS e alguns outros players, que eles atuam tanto na parte de fraude, tráfego inválido, termos de marca, aquele controle de marca, né, o brand control e várias outras filters, porque uma coisa, dando um exemplo aqui totalmente hipotético, mas algumas coisas que podem acontecer. Tiveram alguns casos de enchente aí por causa das mudanças climáticas. E aí imagina que tenso seria para um anunciante ele despertar algum tipo de sentimento negativo ali na audiência dele. E como que isso poderia acontecer de um modo ali muito espontâneo e talvez que para o algoritmo, para a inteligência artificial ali fizesse algum sentido, mas que essas ferramentas ajudem. Então a gente tem uma matéria que tem algumas keywords e é assim que as ferramentas leem, água, enchente, afogado, e aí o algoritmo poderia identificar que de repente um player, que é uma academia, que tem uma piscina, que tem aula de natação, poderia ser um anunciante elegível para aquele espaço. Só que nós como humanos, olha que gap gigante que a gente tem falando de pessoas que morreram afogadas, não necessariamente elas morreram afogadas por problemas de não saber nadar, foram problemas ali de infraestrutura, de emergências climáticas e todas essas coisas, mas o algoritmo, em alguns momentos, ele pode fazer essa associação. E aí que entra essas ferramentas que a gente nomeia como antifraude, mas ela tem essas questões de brand control, brand contextual, que a gente consegue cuidar ali para que uma matéria que não tenha um tom negativo, um tom sensacionalista, um tom que fale sobre violência, morte, tristeza, e até assuntos mais tensos, coisas, as atividades ilícitas, drogas, prostituição, qualquer coisa desse tipo, porque a gente sabe que a internet é um mundo gigante. A gente tem aí o planeta Terra, mas a internet, sei lá, talvez seja muito maior do que o planeta Terra quando a gente está falando de conteúdo. Então, tem todo tipo de conteúdo e todo anunciante está suscetível a aparecer em todo tipo de site. Então, essas ferramentas de antifraude, elas atuam exatamente nisso. Desde a parte de controle de marca, que é o brand control, o brand safety, até essas questões de tráfego inválido, boots e todas essas coisas, a gente tem essas diversas camadas. Uma delas, dentro da DSP, no caso do Google, do Yahoo, já tinha algumas ferramentas gratuitas de termos sensíveis e algumas coisas que você pode negativar no contexto, ou, por exemplo, keywords de violência, guerra e todas essas coisas. Por exemplo, países que estão em conflitos atualmente, Ucrânia, Rússia, Turquia, eu posso negativar essas palavras para proteger o anunciante, para que ele não apareça nesses momentos, né, nessas matérias que trazem essas narrativas trágicas. E também tem essas ferramentas pagas e também tem as ferramentas, por exemplo, na MMP. Então, a gente tem diversas camadas, algumas gratuitas, algumas pagas, e acho que a maior felicidade, pelo menos aqui no time do Rank, é quando a gente vê zerado todos esses tipos de fraude, ou quando vê, por exemplo, que o Double Verify impediu de participar de leilão de 10 mil sites, 20 mil sites, 20 mil impressões. Então, aí a gente vê que o nosso trabalho está sendo bem feito, mas, óbvio, sempre existe espaço para aperfeiçoar, porque a internet ela é dinâmica, ela é viva, o tempo inteiro tem gente produzindo conteúdo, sites sendo criados, sites deixando de existir. Então, essas boas práticas de antifraude é alguma coisa always on, assim como as campanhas. O dia inteiro, o tempo inteiro, você tem que revisar, tem que analisar e tem que estudar. Sim, com certeza. E até voltando no assunto que a gente tinha falado mais cedo, pessoal, é que realmente utilizar a inteligência artificial não vai pegar o seu emprego, porque ainda assim, tudo isso que a gente acabou de falar precisa de uma pessoa operando, precisa de uma pessoa validando, porque querendo ou não, por mais que seja uma inteligência artificial, coisas que ela não consegue captar, ela vai preencher ali com, né, acho que o Edu até pode me complementar, ela vai preencher ali com o que ela acha que está certo, e às vezes não é o que está certo. Então, né, fazer esse acompanhamento, ter essa dupla verificação,
eu acho que é essencial e realmente pode otimizar muito o seu trabalho, o seu tempo, gestão de tempo. Então, quem não utiliza nenhuma dessas ferramentas, né, a dica é comecem a utilizar, por favor. Exato, eu acho que não tem motivo para ter medo dessas ferramentas, eu acho que ela nunca vai substituir o humano, nem ser humano. Mas só para fazer uma rápida comparação, acho que a gente pode comparar com uma criança, ou um bebê, tanto de um animal, de um humano, que acabou de nascer, ainda não sabe andar e todas essas coisas. A diferença é que a inteligência artificial já nasce, já surge com uma carga de dados ali pesada, então talvez já saiba falar todos os idiomas, e idiomas que não são mais falados hoje no planeta Terra, as línguas mortas, e tem uma carga de informação. Então assusta, porque ao mesmo tempo, se a gente for fazer essa figura que não cabe, nunca vai ser um humano, mas uma criança que acabou de surgir, só para fazer essa rápida comparação, acho que assusta porque já nasceu falando, já nasceu andando, já nasceu falando vários idiomas. Então pode assustar, mas eu acho que é isso, é uma ferramenta que surgiu, é uma plataforma e se desmembra aí entre vários aplicativos, sistemas e inclusive dentro da programática, que vem para facilitar o nosso dia a dia, para que a gente tenha mais tempo livre, para que a gente consiga se dedicar a outras atividades, se consiga se dedicar ao planejamento, consiga antecipar um briefing de criativos. A gente tem um calendário aí do ano inteiro, desde 2023 anos, o calendário é o mesmo, o Natal continua no dia 25 de dezembro, mas às vezes a gente tem tantas atividades que a gente pensa, poxa, já é setembro e o Natal já está aí, eu preciso conversar com o meu cliente para falar sobre criativos, sobre coisas de Black Friday antes do Natal, tem vários eventos aí, e eu acho que a gente tem uma rotina muito corrida, principalmente trabalhando com mídia, com agência de publicidade, e essas ferramentas vêm para ajudar a gente, para que a gente tenha um respiro, para que a gente consiga planejar ali com mais antecedência, pensar em criativos e até em avançar. Se a gente já faz esses criativos hoje que trazem resultado, e se a gente usar a inteligência artificial para, de repente, por exemplo, aumentar o ROAS de uma campanha, a gente consegue fazer isso. Exatamente. Edu, acho que agora a gente está quase chegando ao nosso final do nosso webinar. Apenas trazendo... Foi rápido demais. Apenas trazendo essa questão que você falou, aumentar ROAS. Se você puder falar um pouco do case que a gente tem de um cliente, que foi 1 mês de campanha e a gente aumentou ali o crescimento de ROAS em mais de 100%. Se você quiser só falar um pouquinho, só para as pessoas entenderem, né, o potencial que tem tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Boa. Desse ROAS 100%, de 100, né, o que significa que cada R$1 a gente trouxe ali mais 100 em valor de investimento, é de um cliente específico ali, que é um banco de investimento, e a gente tem vários outros clientes que também estão nessa mesma situação, mas esse, talvez para a gente estar mais tempo, tem mais integrações, mais dados, todas essas coisas, a gente conseguiu ali performar de um jeito assim que surpreendeu a todo mundo, inclusive a gente. Então é um case que a gente tem aí bastante alegria de compartilhar, porque foi um case de superação. Mas a gente também, posso comentar desse rapidinho, mas a gente também tem outros clientes que também foi uma baita de uma surpresa. Por exemplo, um e-commerce ali do segmento de farmácia, por exemplo, que a gente plugou ali a campanha, fez algumas integrações, subiu alguns dados, planejou junto com clientes criativos, pensou com carinho, com cuidado, quem seria aquela audiência, usou também aí a ajuda dessas DMPs, essas plataformas de dados, então a gente acionou o time da Navega para eles ajudarem a gente nas brand personas, e aí essa campanha é bem interessante, porque, tipo, em 48 horas a gente já tinha um ROAS positivo de 5. É um ROAS baixo, mas ao mesmo tempo, só de pensar que, sei lá, quando eu comecei a minha carreira, o cálculo de ROAS, de ROI, dependendo ali dos valores, das variáveis que você acrescenta para ter esse valor, era uma coisa que demorava, sei lá, antes de machine learning, de algoritmo, demorava um mês, 15 dias, uma semana pelo menos. Aí depois entrou as questões de algoritmo, machine learning, no Google, no Meta, nessas plataformas, aí tem um tempo de aprendizado, 7 dias ou 50 conversões. E aí agora você tem uma campanha de programática que logo de bate-pronto ali, 24, 48 horas, já começa com ROAS 5, é uma coisa para comemorar ali com todo o time, porque significa que a gente fez um setup eficiente, significa que a gente conectou ali todos os dados à disposição, respeitando a LGPD, respeitando também o briefing do cliente, o entendimento dele, porque ninguém melhor do que ele para conhecer as próprias audiências deles e todas essas questões ali de targeting, e também a gente também escolher as ferramentas e os relatórios que a gente vai usar para essa atribuição. Porque quando a gente está falando de campanha de aplicativo, a gente tem as MPs que ali a gente consegue
tem modelos de atribuições diferentes, a gente consegue, de repente, priorizar o clique, nem tanto a impressão, mas quando a gente conecta plataformas nativas, por exemplo, quando a gente está falando do Google, no DV360, a gente conecta o Firebase e conecta o GA4, a gente está falando de uma plataforma nativa que está recebendo dados em tempo real. Então, acho que essa foi a diferença para esse cliente de Finance. Ele receber, a campanha ali de programática, receber os dados em tempo real em plataformas nativas. E aí também tem todo o trabalho do time de desenvolvimento, né, do time de dev, de criar um data layer, tanto no site, quanto na plataforma, na área logada, no aplicativo, que respeitando a LGPD, captura ali os dados de investimento, de afinidade, de interação desse usuário, desse cliente dentro dessas plataformas, dentro do aplicativo, e vai armazenando essas informações dentro do GA4, e aí, por causa da integração com o DV360, tem esses dados ali, e ele vai servir de inteligência, vai ser parâmetros para as campanhas, vai ser parâmetros até para a própria parte de inteligência da plataforma, a parte de machine learning, a parte de inteligência artificial, para que esses dados eles virem informações, virem estratégias, todas essas coisas. Então, nesse case específico, a gente conseguiu aí, em alguns meses, acho que foram 6 meses de trabalho árduo, indo de um ROAS 30 até um ROAS 100, e a gente tem a expectativa de trazer ROAS maior, porque acho que quando a gente atinge esses patamares, as metas também aumentam, né? Por isso, um trabalho aí bastante difícil, árduo, com todo o time de mídia performance aqui do Rank, que eu tenho só a agradecer todas as trocas, todos os aprendizados, porque é um time maravilhoso de trabalhar, eu tenho aprendido muito com todo mundo, mas também tem todas essas questões de dados e que aí juntos a gente precisa cuidar para que todas as integrações sejam feitas, para que os criativos eles transmitam a mensagem de um modo mais claro, respeitem a LGPD e as legislações de cada país tem as suas legislações e cada tipo de anunciante tem um órgão ali regendo, no caso de bancos tem o Bacen, ou o Banco Central, então tem algumas exigências de colocar taxas, de colocar informações dentro do criativo, e a gente sabe que, de certo modo, isso acaba deixando o criativo ali com mais informações, com mais dados, e que isso pode, de repente, até enviesar a experiência final ali do target, mas são coisas que a gente tem que fazer, são as leis locais e a gente tem que se adequar. Então, esse case específico de Finance, eu acho que é um case muito interessante, graças ao trabalho de todo o time aqui de Media Performance do Rank, porque não foi uma coisa que ninguém conseguiu fazer sozinho, é um time ali grande, trabalhando em prol do resultado do cliente. E aí a gente conseguiu fazer todas essas coisas que eu comentei, e aí agora a gente está nesse momento de fazer umas outras integrações, para que a gente consiga otimizar essas campanhas para ROAS, porque o desafio que a gente tinha inicial era fazer essas campanhas rampar, fazer elas escalarem, e agora que atingiu um ROAS que está todo mundo até surpreendido, porque o objetivo inicial era talvez um ROAS 20, um ROAS 30, que foi o que a gente entregou nos outros meses, mas com todo esse trabalho de planejamento, a gente conseguiu chegar em um ROAS 100, a gente já está indo para o segundo mês com esse KPI e a gente pretende manter ou aumentar. E aí agora o trabalho é de otimizar em cima de ROAS e a gente vai usar bastante inteligência artificial para ajudar a gente a assessorar nesse desafio. É isso aí, nosso objetivo é o céu limite. Então, enquanto a gente conseguir crescer, a gente vai continuar crescendo e utilizando mídia programática, as novas ferramentas de inteligência artificial. Então, acho que esse é o futuro da área de MP aqui no Rank My App. Pessoal, aqui no Rank, no mundo como inteiro, então é importante que a gente não tenha medo, que a gente esteja aberto a explorar, que se beneficie dessas tecnologias. E mídia programática, se alguém teve alguma experiência negativa no passado, peço desculpas, mas vamos tentar romper isso e ter uma experiência positiva, ter uma superação, porque eu acho que a gente tem cases muito interessantes, porque o time de verdade se dedica. Então, acho que é um momento ali da gente testar, e também tem todas essas características que a gente conversa aqui no nosso bate-papo. A LGPD entrou ali para regulamentar, mas também trouxe alguns ganhos, alinhou todas as mídias para um único modelo de atribuição, porque existem vários e vão continuar existindo vários, mas hoje todas as mídias funcionam com um modelo de atribuição de last click. Então, acho que isso trouxe algumas perdas, mas também trouxe muitos ganhos. Aí tem a parte do ChatGPT e várias outras plataformas, e até essas inteligências aplicadas dentro de DSPs, de plataformas de mídia programática, que trazem todos esses ganhos para a gente. Então, acho que a gente tem muita ferramenta agora, e acho que
acho que vai ser difícil ter um resultado ruim. Então, se a gente teve em algum momento resultado ruim, vamos reconsiderar, vamos refazer o planejamento e vamos seguir em frente, porque eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para aprender com inteligência artificial e eu acho que vai ajudar bastante a bater todas as metas, superar todas as expectativas e trazer resultados interessantes para a gente, para os nossos clientes e para os clientes que confiam no Rank My App contratando aí esse produto de mídia programática que tem sido case de sucesso aqui internamente e acho que também para o mercado. Isso aí, Edu. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso webinar. Se vocês tiverem alguma dúvida, não fica dúvida. Você passou sua mensagem perfeitamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato em alguma rede social, se vocês quiserem parte 2 sobre esse bate-papo aqui. Então, deixem seu like e sigam a gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Foi ótimo esse papo. Gil, obrigado aí pelo bate-papo. Espero que a gente consiga ter mais conversas como essa. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.